Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Tira Dúvida do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente de Educação Física, e estou aqui para auxiliá-los nessa jornada rumo ao sucesso nos vestibulares. Mas antes de iniciarmos o nosso Tira Dúvida, vamos saber qual é o título da nossa aula? Bem, na nossa aula 5 de Educação Física, nós temos como título E Quem Disse Que Não Pode? E como objeto de conhecimento, nós temos desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. Será que já deu para ter uma ideia do que é que vem por aí? Vamos à nossa dúvida? Então, pessoal, para nossa dúvida, eu procurei contextualizar aqui esse questionamento relacionado às práticas corporais que mais comumente nós vemos no nosso dia a dia, que é o futebol. Quem nunca assistiu uma partida de futebol, acompanhou a Copa do Mundo, ou até jogou um pé-bol, que é aquele futebol mais informal, jogado nos campinhos perto de casa, na rua com os amigos. Então, dentro desse contexto, surgiu esse questionamento. Por que será que a Copa do Mundo de futebol masculina recebe mais holofotes do que a Copa do Mundo de futebol feminina? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Será que você já tem aí uma ideia da resposta desse questionamento? Vamos ao nosso Tira Dúvida. Então, pessoal, antes de nós tentarmos ali responder ao questionamento inicial, a gente precisa entender primeiro certos conceitos que estão presentes ali no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não sabe, não tem conhecimento sobre, né? Então, antes de nós respondermos a esse questionamento, vamos entender o que é estereótipo e como que ele é construído dentro da nossa sociedade. Bem, o estereótipo é uma construção cultural, onde as crenças, os costumes, os valores e hábitos de uma sociedade, eles vão contribuir para a construção desses estereótipos. Exemplificando, os estereótipos, eles estão relacionados à forma como nós acreditamos que as pessoas são caracterizadas. Por exemplo, quando você vê ali um grupo de homens, vestidos com uma jaqueta preta, todo tatuado, às vezes com o cabelo um pouco mais comprido, você olha para esses grupos de homens e você imagina que eles são roqueiros, porque dentro da nossa sociedade, de acordo com essa caracterização, nós já associamos essas pessoas ao estilo de vida que elas levam. Certo? Da mesma forma como quando você vê um grupo de homens todos musculosos e mulheres todas saradas ali, você acaba pensando que eles são ratos de academia, marombeiros, como a gente costuma dizer. Então, os estereótipos, eles estão associados à forma como nós acreditamos que aquele grupo de pessoas são, certo? E baseado nisso, eu vou trazer aqui para vocês umas imagens e eu peço que vocês avaliem e analisem qual é o tipo de emoção que essas imagens vão trazer para vocês ao analisá-las, certo? Bom, então nessas imagens aqui nós vemos um menino brincando de boneca, uma menina jogando futebol, um rapaz exercendo uma profissão que costumeiramente é mais do público feminino, e o contrário também acontecendo, onde uma mulher está atuando no campo que geralmente são os homens que escolhem como profissão. Então, analisando aqui essas imagens, o que é que vocês sentem? O que é que vocês imaginam? O que vem na cabeça de vocês? Bom, geralmente, quando nós nos deparamos com essas imagens, causa uma certa estranheza em nós, porque nós já estamos acostumados a ver justamente o contrário acontecendo. E isso acontece porque a sociedade ela criou um modelo de homem, um modelo de mulher que se distancia, que se diferencia desses exemplos que foram citados, certo? Então, deu para entender aqui o que são estereótipos e como que eles acontecem? Bem, agora nós vamos ver quais são os tipos de estereótipos que mais a gente vê dentro da nossa sociedade. Como primeiro exemplo aqui, nós temos o estereótipo de gênero, que está referente ali ao padrão de comportamento feminino e masculino, onde eu exemplifiquei aqui sobre cores, onde geralmente na nossa sociedade nós denominamos as cores do azul para o público masculino e do rosa para o público feminino. Então, desde a infância, nós já somos acostumados a pensar que a cor azul é referente ao público masculino e a cor rosa
ao público feminino. E não só referente à questão das cores, mas de comportamentos também. Geralmente, trazendo para as práticas corporais, os meninos eles são incentivados ali a praticar o futebol, né, a praticar as lutas, porque são práticas corporais que geralmente são denominadas práticas corporais do público masculino. Já as meninas são incentivadas a praticar o quê? O balé, a dança, a ginástica, porque essas práticas corporais, elas tendem a ter características mais femininas, né? Então, o estereótipo, né, relacionado às características, como eu já falei no início, de gênero, são associados justamente ao público masculino e feminino. Agora, no próximo, que a gente vai ver, no próximo tipo de estereótipo, nós temos aqui a classe social e econômica, que é quando as pessoas são avaliadas segundo a posição social a qual pertence. Ou seja, a ideia de que pessoas que vivem em regiões periféricas são criminosas surge a partir desses estereótipos. Ou seja, essas pessoas elas são avaliadas a partir do seu poder aquisitivo, da sua classe social, né? Que pode ser a verdade, como pode não ser também a verdade, certo? Agora, no próximo, nós vemos aqui também estereótipos de beleza, que está relacionado aos aspectos físicos, onde existe ali um ideal de corpo, de peso, de cabelo, de roupa, que se difere de acordo com a cultura de cada país. Por exemplo, nós brasileiros temos o costume de nos vestirmos de uma certa maneira, mas isso não significa que isso também vai ser olhado com bons olhos num país de cultura completamente diferente da nossa. Então, mais uma vez, voltando à questão das características, que vão definir esses estereótipos. E, por fim, nós temos também o estereótipo étnico e cultural, que está associado às culturas, etnias e raças, como, por exemplo, além de acreditar que a população africana passa fome, nós reproduzimos também a ideia de que na África é um lugar consumido pela pobreza. Então, baseado nas características que nós criamos para esse povo, diante daquilo que nós vemos nos noticiários, quando nós pensamos no continente africano, nós relacionamos esse continente, a população existente ali nesse continente, à pobreza e à fome. E isso não significa que é a verdade absoluta, certo? Então, esses estereótipos, eles vão formar a base do preconceito em relação ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos. E o que é preconceito? Né? Vamos ver aqui a definição do que é preconceito. O preconceito é uma ideia ou conceito formado de maneira antecipada e sem fundamento sério ou imparcial. E esses preconceitos, eles são manifestados, como nós vamos ver aqui adiante, na sociedade, refletidos nas práticas corporais também, evidenciando atitudes que vão segregar, excluir, diminuir as pessoas que fogem ao que é considerado socialmente, de maneira errada, como correto ou padrão. Então, trazendo aqui na próxima cartela, né, nós vemos os estereótipos que são estabelecidos pelo senso comum a partir da falta de conhecimento das pessoas, criam e classificam as práticas corporais com tal tipo de prática ideal para pretos, brancos, homens, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de religiões diversificadas e afins. Então, baseado, né, nos estereótipos e que esses estereótipos vão formar o preconceito, isso também acontece na sociedade e dentro, né, dos esportes, das práticas corporais, porque você vê as características ali sendo inseridas nesse determinado grupo, nessas práticas, como eu exemplifiquei a respeito do futebol. O futebol sendo considerado um esporte mais masculino do que feminino. E isso pode responder ali a nossa dúvida inicial. Agora, né, baseado em tudo que eu falei aqui para vocês, eu vou chamar aqui algumas imagens para que vocês analisem. E essas imagens vêm com um questionamento inicial lá do título da nossa aula. E quem disse que não pode, né? Quem disse que não pode um homem praticar o balé? Quem disse que não pode a mulher
no caso, assumir um papel dentro do esporte que é dito mais como masculino, que no caso são as lutas. Quem disse que não pode um cadeirante praticar, né, o basquete ou qualquer outro esporte? Quem disse que não pode uma mulher, né, com uma cultura completamente diferente da nossa praticar um esporte que é conhecido como o esporte mais brasileiro, que no caso é o futebol? Né? Então, a partir do que foi apresentado aqui para vocês na aula, espera-se que você seja capaz de detectar o preconceito nas mais variadas, nos mais variados contextos, e não somente no esportivo, e que dessa forma haja uma reflexão das atitudes que podem ser tomadas a fim de mudar este cenário na sociedade. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado e também tenham, né, aproveitado e entendido os conceitos por trás dessa aula. Agora, vamos ao nosso checklist? Bom, gente, na nossa aula nós vimos aqui alguns conceitos, né, que foram abordados, como os estereótipos. Então, nós entendemos aqui como estereótipos essa caracterização que nós damos, né, a determinado grupo de pessoas. E aí eu trouxe para vocês o exemplo dos roqueiros, né, dos marombeiros, no qual nós olhamos para aquele determinado grupo de pessoas, nós analisamos as características, os comportamentos desse grupo e nós já estereotipamos, né, nós já classificamos esses grupos de acordo com as suas preferências, certo? E nós vimos também que os estereótipos eles são construídos a partir, né, da cultura, a partir da convivência em sociedade, de como aquela sociedade se comporta. Então, a partir desses conceitos é que é gerado os estereótipos, certo? E nós vimos também quais são os estereótipos mais comuns dentro da nossa sociedade. Lembram ali que eu falei sobre o estereótipo de gênero, que está relacionado, né, essa classificação entre preferências de homem e de mulher, na questão do comportamento, na questão das práticas corporais que são incentivadas a serem feitas por homens ou por mulheres, né, a forma como se vestir também, isso daí está relacionado ao estereótipo de gênero, né? Quando nós incentivamos ali os nossos filhos, os nossos sobrinhos, desde a infância, a praticarem, por exemplo, os meninos, no caso, a praticar o futebol, ao invés se ele tiver a preferência de praticar uma dança, né? Geralmente a gente tem uma certa barreira, na escolha das cores, né? Na escolha de certos comportamentos. Então, tudo isso está relacionado ali aos estereótipos de gênero. Nós também vimos o estereótipo de economia e de classe social, que está relacionado ao poder aquisitivo que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas tem. Então, nós vimos ali como exemplo que pessoas com poder aquisitivo menor e que muitas vezes moram ali na periferia da cidade, estão relacionadas à criminalidade, ou são criminosos ou estão rodeados pela criminalidade, certo? Isso não pode ser a verdade. O contrário também acontece, né? Quando a gente pensa que pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que têm uma classificação social mais elevada, né, está associado a boas escolhas e a ter um bom caráter, certo? Então, criou-se ali já um estereótipo, né, para aquele tipo de grupo e, consequentemente, gerou ali o preconceito, certo? Nós vimos também sobre estereótipo de beleza, que está relacionado às características do seu corpo, a como você se veste, né? Trazendo aqui como exemplificação, né? Por exemplo, a beleza da mulher brasileira, ela é de um tipo, mas pode parecer estranho para beleza da mulher de outra cultura, de um outro país, certo? Então, tudo isso está relacionado à caracterização da pessoa, ok? Nós vimos também o estereótipo étnico e cultural, que está relacionado à etnia e à cultura de determinada população. E eu dei o exemplo ali, né, da África, né, onde
as pessoas que moram ali no continente africano geralmente estão relacionadas à pobreza, né, à questão da fome, que pode não ser verdade. E nós vimos que esses estereótipos que são criados, eles vão formar a base para o preconceito, né, que é justamente um conceito pré-definido que não necessariamente está relacionado a algo que geralmente é a verdade absoluta, ok? Então, espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos e agora eu vou chamar as nossas dicas. Então, trazendo aqui as nossas dicas, no Anota aí 1, nós vemos que estudar sobre diferentes culturas e como cada sociedade se comporta diante de determinados temas pode auxiliar na desconstrução de certos estereótipos que assumimos como normais. Ou seja, é preciso que a gente conheça e entenda a realidade de cada local, as escolhas de cada pessoa, de cada grupo de pessoas. A gente precisa estudar. O conhecimento, ele liberta. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós entendemos sobre certos conceitos e comportamentos das pessoas, nós passamos a ter novas atitudes, novos pensamentos, a entender melhor o porquê de cada escolha, certo? E no nosso Anota aí 2, nós temos aqui um complemento, né, dessa linha de raciocínio, onde detectar comportamentos preconceituosos e confrontá-los, quer seja no contexto comunitário, como no esporte, pode ajudar a mudar esse cenário. Então, gente, através desse conhecimento, dessa busca pelo conhecimento, nós vamos, como eu já falei, entender, né, as culturas diferentes das nossas, os comportamentos diferentes dos nossos. Nós vamos ver que é possível, sim, como foi dito na nossa aula, que homens pratiquem práticas corporais, optem por esportes que são ditos como femininos, e o contrário também pode acontecer, certo? E a partir desse momento, vocês vão passar a olhar com bons olhos essas atitudes, né? O que pode ter causado estranheza para a gente no início, né? A partir desse conhecimento, né? Disso que nós vimos durante a nossa aula, vai ser modificado e você vai passar a confrontar, né? De uma maneira respeitosa sempre, aquilo que a gente analisa como que já não cabe mais dentro da nossa realidade, certo? Então, a partir daqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa nossa aula, que vocês tenham aproveitado cada segundo, né? E que vocês tenham entendido os conceitos e que, a partir daqui, né, novas atitudes sejam tomadas, novos pensamentos sejam tomados, né? Que vocês possam também ajudar ali os seus amigos, os seus familiares, quando adotarem certas posturas que não sejam tão legais, né, com o outro. O respeito, ele sempre tem que imperar dentro da nossa sociedade para que a gente conviva de uma maneira mais harmônica, certo? Agora vamos ao encerramento da nossa aula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e agradeço a vocês pela participação e convido também vocês a seguir as nossas redes sociais no @centrodemídias_am e também pela hashtag Projeto Conquistar, SEDUCAM, tudo juntos. Até a próxima, pessoal!